Olá, pessoal. Chegamos a mais um encontro aqui no podcast Vida Atípica, sempre trazendo convidados muito especiais, de alto nível, de conteúdo, porque o nosso objetivo é espalhar as informações sobre a causa da pessoa com deficiência, levar conteúdo de qualidade. Lembrando que ao final da entrevista, ao final desse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários a sua dúvida, eu posso responder, a nossa convidada de hoje também pode responder, e vamos espalhar, vamos compartilhar para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas possível. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria, é uma honra, a nossa convidada de hoje. Ela vai se apresentar, a Maísa. Ela veio de Franca, especialmente para conversar com a gente. E se apresenta. Olá, eu sou a Maísa, sou dentista, trabalho com pacientes com deficiência há 8 anos, e tive, né, a oportunidade de ter a minha filha, que hoje tem 4 anos. Ela veio com múltiplas malformações e eu falo que eu sempre quis muito ser mãe. Era algo que eu tinha assim como meu maior sonho ser mãe, e eu acho que quando isso veio a realizar, Deus falou que é ser mãe, então vai ter que ser a mãe. E eu falo que Deus foi muito generoso comigo, me trazendo a Maria Júlia, exatamente do jeito que ela é. Não tem hipocrisia de falar que eu não queria que a minha filha não tivesse nenhuma fragilidade, mas sou muito grata por ela ser exatamente da forma que ela é. Então, ela hoje ainda não tem um diagnóstico fechado. Estamos caminhando para isso, mas atualmente ainda não tem um diagnóstico. E a Maísa Cunha, ela é mãe atípica, como acabou de dizer, e é também ativista pela causa. Ela faz palestras, tem grupos de apoio, e hoje a gente vai bater um papo sobre um pouquinho sobre tudo isso, para conhecê-la melhor, e com certeza toda essa conversa tem muito a agregar para todos vocês. O que significa para você ser uma mãe atípica? Olha, hoje eu enxergo que a mãe atípica, ela tem sim uma rotina exaustiva, é uma rotina extremamente cansativa, de muitas terapias, de muita atenção, de espera de diagnóstico, espera de resultados, então isso gera uma tensão muito grande. Porém, eu também vejo que ser mãe atípica é uma mãe de detalhes, de do que é mais minucioso. Então eu falo que a gente vive daquela particularidade, então isso traz muito um privilégio muito grande, que provavelmente se a gente não tivesse nossos filhos exatamente da forma que eles são, jamais a gente teria esse tipo de experiência. E eu falo que é uma experiência que eleva muito a gente, porque realmente traz um olhar minucioso para tudo, né? Faz com que a gente enxergue que aquele passinho que dentro do padrão de normalidade É óbvio, né? tá tudo tranquilo. Para nós, não. É um esforço, assim, gigantesco, e eu falo que é isso que faz toda a diferença. É viver do detalhe, do pequenininho ali, né? Então, eu falo que isso é muito maravilhoso. Então, para mim, ser uma mãe atípica é um privilégio muito grande e que jamais teria se ela não fosse exatamente da forma que ela é. E você se transformou? Você acha que você descobriu coisas em você que você não sabia que existiam? Com certeza. Eu falo que antes de ter a Maria Júlia, eu sempre fui eu falo que eu era só dentista. E eu era uma dentista extremamente focada na minha área mesmo, aquela que entrava no consultório 8 horas da manhã e saía às 10 da noite, né? E achava que podia fazer tudo, carregar o mundo sozinha e que dava conta. E aí, quando a Maria Júlia chegou, ela me mostrou que eu precisava de pessoas e que eu precisava, às vezes, entregar o meu maior bem em pessoas que eu não conhecia e que eu sentia que confiar neles. Ela fez eu entender que a gente não é sozinho
e que sim, é muito difícil, que existe ainda alguns tabus para a gente quebrar ali na parte, né, de conseguir algumas coisas, mas que eu acredito que existe hoje muito mais pessoas que trabalham em prol as mães atípicas e as crianças com deficiência do que pessoas que não se importam mais. Eu vejo assim que existe muito mais pessoas que têm esse carinho do que o preconceito. Então eu falo que ela veio para me mostrar que sim, eu dependo dos outros, sim. Eu não consigo abraçar o mundo, mas também me fez acreditar que tem um Deus maravilhoso que cuida da gente o tempo todo. Ela fez com que eu fortalecesse muito a minha fé, porque desde o início ali, eu falo que para mim foi uma oportunidade saber que a minha filha viria com malformações ali no. A gente estava entrando na 9ª semana. Você já sabia? Eu já sabia, já tinha suspeita de malformações. E quando a gente fez o morfológico, aí sim, né, a gente teve certeza de algumas malformações importantes, onde, né, eu precisei me afastar do trabalho e ter um repouso absoluto, né, e tanto que chegando no 5º mês de gestação, ela parou de se formar e com isso eu comecei a ter alterações, né, devido a ela não estar se formando mais, ela começou a trazer prejuízo no meu organismo. Então, comecei a ter problema com a pressão, problema na tireoide, eu já tenho, né, um problema nos rins, eu comecei a ter problema nos rins. E então, tanto que os médicos optaram por um aborto. Olha, não dá para levar a gestação mais, porque ela não está desenvolvendo e ela está trazendo muito prejuízo. A chance dela nascer e ter poucas horas é muito grande. Então, o ideal era fazer o aborto, e aí eles falaram: olha, você tem respaldo judicial, não sei o quê, nananã. E eu lembro que eu falava assim: tá, meu maior sonho eu já realizei, que eu sou mãe. Independente se eu vou ter a minha filha nos meus braços ou não, eu já sou mãe. Então eu tenho o meu sonho realizado. Então, já que Deus me proporcionou realizar meu sonho, eu vou deixar nas mãos dele. Então, eu lembro que eu falei: olha, eu só quero saber o que eu posso fazer para que ela tenha o mínimo ali que seja de conforto e uma estabilidade para mim. Olha, é repouso absoluto, não pode abaixar para fazer isso. E deu uma série de situações, eu falei: então a gente vai fazer. Ele falou: olha, mas a chance de nenhuma de vocês duas existir é muito alta. Eu falei: vamos tentar, né? E graças a Deus, eu sim, né, tive uma pré-eclâmpsia. Ela era programada para nascer de 34 semanas, mas eu tive uma pré-eclâmpsia com 31 semanas. E nesse período eu tive, além da pré-eclâmpsia, na hora do parto eu acabei desencadeando uma síndrome de HELP. Então, assim, foram várias situações que se complicou. Maria Júlia nasceu, eu fui ver ela depois de 10 horas, porque ela ficou 8 horas no centro cirúrgico, já fazendo algumas correções devido às malformações. E eu lembro que quem acompanhou meu parto foi meu irmão, que é padrinho dela. E eu falo que Deus foi tão cuidadoso comigo que colocou meu irmão, que foi extremamente assim, ó, cuidadoso com toda a situação. Ela nasceu, ele foi o único que viu ela, né, sem nenhuma cirurgia. E eu lembro que ele voltou e só falou pra mim: ela é linda. E eu falei: aquela coisa, aquela euforia. E depois, claro, foi me contar muito depois que ele falou que saiu de lá arrasado, que ele falava: ela não vai existir, é muito pequena. E ela nasceu com falocélice, né? Então, com a parede do abdômen aberta, então era tudo exposto, muito pequenininho, e ela já nasceu iniciando uma parada cardíaca. Então, teve algumas situações muito delicadas, e ele falava assim: ela não vai resistir, né? Mas para mim, lá, ele foi aquela pessoa impecável, de me manter totalmente segura de que ia ficar tudo bem. Então eu falo que Deus foi tão cuidadoso comigo,
que ele colocou meu irmão, Uhum. colocou um médico maravilhoso que na hora da gente ir pro centro cirúrgico ele falou, você tem fé? Eu falei, sim, ele falou, então agarra nela que vai dar tudo certo. E graças a Deus hoje minha filha tá aí com 4 anos, nasceu e os médicos pós-cirurgia, né, me chamaram para ir lá ver ela e o médico falou que ela teria 24 horas, né, que ela ficou muito debilitada e até hoje ele acompanha ela, né, e eu brinco com ele, eu falo, o doutor acertou em cheio, né, porque ela tem 24 horas todos os dias bem vividas, né, então eu falo que foi tudo muito intenso, mas Deus foi muito cuidadoso comigo. Então eu acho que é isso que me traz essa alegria de poder ser uma mãe atípica. Eu falo que essa é uma maravilha de, apesar dos pesares, apesar de ser exaustivo, porque não dá, né, pra gente romantizar, né, a parte da mãe atípica, porque não é, por mais que às vezes a gente adoça pra falar, não é fácil, tem seus lados amargos sim, mas eu acho que tem muito mais lado maravilhoso de aprendizado, de saber o que é amar mesmo e ter fé. E eu sempre falo muito que a gente pode ser falho em muita coisa, mas a gente não pode ser falho na fé. Sim. Então, graças a Deus, ele sempre me fortaleceu muito e a minha fé nunca falhou. Então, eu acho que tanto por isso que a gente foi chegando até onde chegamos, com tanta vitórias, altos e baixos, e eu falo que não tem como descrever o tamanho da gratidão que eu tenho da minha filha ser exatamente do jeito que ela é. Legal. E quando nós conversamos da primeira vez, o que me chamou a atenção nas suas palavras foi exatamente isso, né? Não estamos romantizando, né? A gente sabe das dificuldades, do cansaço, algumas não têm rede de apoio, que é essencial, como você bem disse, né? A gente se vê, eu não consigo ser sozinha mais, né? E o que me chamou a atenção nas palavras da Maísa, quando a gente conversou pela primeira vez, foi justamente isso. Como é preciso, como é necessário a gente ter alguém com essa visão que, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a luta, é uma pessoa com uma fé visível e uma pessoa que quer olhar o lado positivo e o lado belo e agradecer, né, por esses serizinhos que foram confiados a nós, e sermos alegres, sermos positivos, porque isso influencia até para eles, né? Imagina você ter alguém do seu lado sempre alegre, com um sorriso. Então isso me chamou muita atenção. Eu falei, não, a gente precisa disso, a gente precisa dessa mensagem, a gente precisa de pessoas que nos levantem, que nos confortem, que nos façam enxergar também um outro ângulo, né? Que aquele dia que nós fizemos a chamada de vídeo, depois que a gente desligou até, eu fiquei muito emocionada, porque eu pensei assim, apesar de eu sempre lutar contra essa romantização, né? Como eu preciso de pessoas que também tragam um pouco de leveza para minha maternidade, sabe? Com palavras que tragam e abrir um pouco a minha mente também para eu ver a beleza, para eu ver a bênção, né? E depois que a gente conversou, eu te confesso que eu mudei um pouco. Sabe, eu te confesso que eu mudei um pouco o meu modo de ver, de sentir, porque eu sempre fui muito, muito, como eu posso falar? Muito guerreira contra essa romantização, sabe? E aí a gente vai ficando, às vezes a gente vai ficando um pouco dura, sabe? E eu te confesso que depois que a gente conversou, eu senti um certo alívio. Que bom. E eu sei que nós mães, a gente tá num meio assim que, como é muito difícil, a tendência é você ficar girando ali naquele looping negativo. Sim. E ali a gente só vai piorando a situação, né? E eu acho que pro bem deles e pro bem nosso,
alguém que tenha uma visão diferente e traga um refrigério para nós através da fé é extremamente importante, né? Com certeza. Para eles é importante que a gente esteja bem, né? Tanto que eu vivenciei isso com o médico que fez a cirurgia, uma das cirurgias da Maria Júlia, que foi uma correção de mielo. E eu lembro que ele fez a correção da mielo na Maria Júlia. Infelizmente, houve um erro de uma enfermeira, que, por sinal, eu falo que é uma pessoa que eu gosto muito e que foi, assim, uma infelicidade o fato. Mas, assim, eu falo pra ela que pra mim foi tudo bem, é porque tinha que ser daquela forma, porque o carinho que ela tem pela minha filha é enorme, mas infelizmente ela acabou drenando, né, a cirurgia, achando que era uma secreção inflamatória e era o líquor. Então, precisou repetir a cirurgia da Maria Júlia. E nessa repetição, a Maria Júlia ela ficou muito debilitada, acabou desencadeando uma meningite. Com 3 dias que ela tinha desencadeado a meningite, ela acabou, né, contraindo a Covid também lá dentro do hospital. E foram uma série de situações foram acontecendo. E, e eu, assim, sempre confiei que Deus sempre vai fazer o melhor para minha filha, independente de qual que é a minha vontade. Eu falo que Deus conhece meu coração, sabe da minha vontade, mas eu sempre deixei muito claro a todo mundo, e inclusive nas minhas orações, que Deus vai fazer sempre o melhor para ela. E que se um dia chegar ao ponto de eu ter que me despedir, eu sei que foi porque era o melhor para ela. Né? Claro que eu falo, a dor vai ser imensa, sim, mas eu sei que Deus tem trabalhado sempre o melhor para ela. E eu lembro que teve toda essa situação, então acabou se estendendo muito a internação dela por causa disso. E aí, mas no fim deu tudo certo, né? E a gente voltou num retorno depois, num retorno de 33 meses e num retorno de 6 meses. E eu lembro que no retorno de 6 meses ele falou para mim assim, a Maria Júlia ela tinha desenvolvido muito bem, tanto que ele falou, olha, de todas as cirurgias que eu já fiz, a Maria Júlia foi a criança que mais tinha debilidades, mais tinha alteração, era propícia a ter mais problemas pós-operatório, e ela foi a criança que teve o maior recuperação e evolução pós-cirúrgica. Tanto que pós-cirúrgica ela teve uma evolução das perninhas, porque minha filha tinha a perninha encurtada, então ela cresceu, ela começou a ter movimento, ela começou a conseguir a se arrastar. Então ele falou assim pra mim, e Maísa, a Maria Júlia só chegou onde ela chegou graças a você. E a gente escuta isso porque a gente é mãe, né? A gente fala, estou falando isso pra acalentar a gente, porque nós somos mães, né? Eu falei, obrigada, doutor. Ele falou, não, sabe por que eu tô te falando isso? Ele falou, eu nunca vou esquecer da Maria Júlia. Porque apesar de todas as situações da Maria Júlia, todas as fragilidades que a Maria Júlia estava passando, eu estava desesperado com a situação da Maria Júlia. Eu nunca cheguei lá no quarto do hospital que você estivesse triste. Eu sempre estava com um sorriso no rosto, uma confiança que eu falava, da onde essa mulher está arrancando essa confiança toda? Ele falou, então, toda vez que eu chegava e via você com aquele sorriso, com aquela confiança, eu olhava para a Maria Júlia com um sorriso maior ainda. Ele falou, a Maria Júlia sempre olhou para você, mas e pensou assim, se a mamãe tá bem, é porque tá tudo bem. Ele falou, então você sempre trouxe essa confiança para ela de que tava tudo bem, né? Aí eu lembro que eu brinquei com ele e falei, fico feliz e um pouco preocupada, né, de saber que é mais uma responsabilidade, então, né, mas assim, eu acho que é sobre isso. A gente é a fortaleza deles, né? Então, o que a gente puder trazer de leveza para eles, eu acho que melhor, né? E assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou muito leve, sempre fui, né? Uma pessoa muito receptiva com tudo que vem, e eu acredito que tudo que vem tem propósito, tem causa, tem circunstância,
e gera uma ação na gente. Uhum. E eu sempre tentei levar essa ação com muito amor, muito respeito a tudo que eu tô vivendo, Uhum. né? Então eu falo que não é fácil de jeito nenhum, mas eu acho que sim, a gente consegue passar por todos esses transtornos com gratidão. Uhum. Então eu falo que acho que a minha palavra assim, ó, de excelência é sempre gratidão por tudo. Pela minha filha, por cada profissional Uhum. que já cruzou o caminho da minha filha, por cada pessoa aleatória que vem Uhum. surgindo. Então eu falo que Deus sempre foi muito generoso a colocar pessoas certas na hora certa. E então por isso que eu falo que eu não tenho muito o que reclamar. Né? Sempre quando eu até penso que tem alguma coisa que daria para eu reclamar, eu falo, não, né? Tá muito pequenininho para reclamar, deixa pra lá. Uhum. Tem coisas muito maiores que eu posso agradecer. E eu acho que é sobre isso, é conseguir olhar para o nosso caos com amor e gratidão. Uhum. Né? E eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue vivenciar o nosso dia a dia com mais leveza, Uhum. mesmo nos momentos trágicos, mesmo naquele dia onde o médico fala para você, olha, não tem mais o que fazer, né? Eu já passei por isso várias vezes, né? Inclusive no final do ano, a Maria Júlia foi fazer uma cirurgia que era para ser a cirurgia mais simples de todas que ela já fez. Minha filha já fez 9 cirurgias. Meu Deus. E essa era a mais simples. E foi a cirurgia que trouxe o maior transtorno pra gente. Uhum. Então, ela fez a cirurgia num dia, no outro ela foi embora. Chegava em casa, percebi no outro dia que a barriguinha estendeu, liguei pro médico, ele falou, leva no plantão que eu tô indo pra lá. E chegou lá e ele falou, mas a gente precisa abrir ela novamente. E aquilo já dá aquele gelo, né? Porque a gente sabe, já passou por um processo cirúrgico que era para ser simples, nossa, mas vai precisar abrir, vai, já tem que fazer uma laparostomia. E mas você sabe que ela já tá com febre, então ela tá com início de processo infeccioso. Então, provavelmente ela vai ter uma sepsia, né? Eu falei, tá, eu tenho outra opção? E ele, não, eu falei, vamos fazer, né? E ela fez a cirurgia, precisou abrir novamente, fez algumas coisas, foi para UTI e ela foi só decair, foi entubada, foi monitorada em tudo, começou a parar e chegou no ponto de ficar 18 dias onde eu olhava para minha filha e eu falava, meu Deus, eu nunca tinha sentido momento algum que eu poderia perder minha filha. Ela já tinha passado por algumas situações críticas, mas não que eu tivesse esse sentimento de, nossa, eu acho que é agora. E eu lembro que nesse dia, fazia 18 dias já, ela estava extremamente deformada, porque ela já estava muito inchada, ela estava com 2 sedativos, eles tentando induzir ela ao coma, mas ela é resistente demais, então ela não entrava em coma nem induzido. Ela estava numa situação onde a gente, para trocar a fraldinha dela, ela precisava tomar uma dose de morfina. E eu olhei aquilo e falei, nossa. E eu ficava com ela no hospital das 7h30 até as 10. E aí eu fui embora. E naquele dia eu fui embora pensando e, e ouvindo uma música. E nessa música falava que dias difíceis virão, né? Mas que a vitória também. E aí, naquele momento, eu senti que eu precisava falar muito sério com Deus. E eu falei, Senhor, estou extremamente grata por tudo que eu já vivi, né, com a minha filha. Assim, não tenho como descrever a tamanho gratidão. E, assim, mas hoje, uma mãe desesperada tá falando, eu nunca me desesperei, mas naquele dia sim. Falei, então, já é uma mãe desesperada. Eu vou tratar assim. Se o senhor acredita que esse é o momento, eu tô te devolvendo ela com todo o amor do mundo. Porque vai doer a perna, mas tá doendo muito mais dela desse jeito. E nem o norte já era difícil dormir, né? Dessa noite eu não consegui dormir nada.
porque a gente tem fé, mas a gente é falho, né? Uhum. E aí eu tinha uma fé de que eu tava fazendo a coisa certa, mas e o medo de Deus falar, então eu tô levando. E eu falei, nossa, então aquilo, o coração se já É uma ficou contradição, né? muito. Eu falo que a gente entra numa Uhum. turbulência lá dentro, né? Do peito, aquela coisa. Por isso que eu falo que eu não posso reclamar, que Deus é muito generoso comigo. Eu cheguei no hospital e a hora que eu entrei na UTI, tava todo mundo chorando. E eu falei, meu Deus. E aí que eu já senti aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo parece que eu não tava desesperada, mas aquele frio na barriga tava ali e todo mundo lá na dela, e eu falei, será? E aí surgiu uma das enfermeiras, que é uma querida, e falou assim, a nossa Fênix ressurgiu, tá? E eu falei, como assim? Ela falou, Maju tá batendo palma. Aquilo era uma mistura de, meu Deus do céu, nossa. E eu cheguei lá, ela tava com aquele olhão desse tamanho, com o tubo, com o soldo, com tudo. Eu falei, oi, filha, e ela deu aquele sorriso lindo. E aí eu falei, obrigada, Senhor. Eu entendi que a gente tem um propósito muito grande e eu vou honrar esse propósito. E daí por diante a minha filha foi melhorando, tanto que com 5 dias ela já foi pro quarto. Então eu falo que assim, eu sou muito grata. Então, mesmo tendo as turbulências, a gratidão ainda sobressai sempre na minha vida. Uhum. Mas assim, não é fácil você olhar para aquele ser que você fala, gente, é um pedaço da gente que tá ali, e você fala, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, mas se o senhor achar que é a hora te devolvendo, né? Não é fácil fazer isso, mas eu sabia que naquele momento era o que eu tinha que fazer, porque eu não estava achando justo mais. Eu falava que ela era forte, que ela era guerreira, que ela queria viver. Eu não achava justo mais eu colocar esse peso nela, Uhum. porque eles que querem, não é eles que são fortes, é a gente que quer isso para eles, né? Então, eu falo que estou muito grata, né? A todos os profissionais que estavam lá, que cuidaram, que mimam ela demais, tanto que ela ama estar no hospital. Muito mais que ela está vendo, ela vê o hospital, ela bate palma, né? Porque ela é não verbal, mas ela, a primeira ação dela de gostei é bater palma. Então, eu brinco que a gente desce, às vezes, a rampa do laboratório, ela já desce eufórica, gritando, batendo palma, dá os braços para quase todo mundo. Então, assim, ela gosta muito daquele ambiente porque ela sempre foi muito bem tratada, muito bem cuidada lá dentro. E eu acho que para uma mãe não tem nada mais maravilhoso do que você se sentir acolhida num ambiente tão pesado, É verdade. igual o hospital. Porque eu falo que o hospital é aquele ambiente onde a gente só está lá porque tem algo errado, né? Então já gera esse desconforto. Mas quando você vai para lá porque tem algo errado e você chega totalmente acolhido, totalmente amparado, e eu falo amparado no sentido de humanização mesmo, né? Então eu falo que nesse sentido também eu sou extremamente grata. Eu tive já, assim, alguns contratempos, né, com alguns médicos e tudo mais, mas muito pequeno perto do tamanho do carinho. E você falando sobre todo esse apoio e essa humanização, a gente vê que pode ser que tenha uma mãe ou um pai nos assistindo e pense assim, eu não tenho essa força, eu não sou assim, eu vou encarar de uma outra forma, eu não vou conseguir, mas aí também a importância de você estar perto de pessoas que têm isso para agregar na sua vida, né? Então, se eu não consigo, se eu não tenho essa força tamanha, se eu não tenho tanta fé, mas eu posso me aproximar de pessoas que têm, né? Então, no seu caso, você falou de todo esse apoio, de toda essa humanização dos médicos Sim. e do pessoal profissional. E eu vejo, então,
eles foram assim com você e hoje você leva esse acalento para outras pessoas também. Sim, Então a gente pode pensar nesse lado. Eu não sou forte desse jeito, eu não tenho tanta fé, mas então eu vou me aproximar de pessoas assim. Com certeza isso vai me fazer bem, com né? certeza. E tanto que eu falo muito, né, para as mães do meu grupo, que é muito bom a gente ter uma rede de apoio familiar, Uhum, de amigos. uhum, É bom essa rede de apoio porque você sabe que são pessoas que gostam de você, pessoas queridas, que querem o seu bem. uhum, Mas é extremamente importante a rede de apoio de mães que têm uma vivência parecida com a sua. uhum, Então eu falo para elas, é muito importante ter essa rede de apoio familiar e amigos, claro, mas é mais importante às vezes você sentar com uma mãe que tem algo próximo do que você já passou e consegue trocar essa experiência, consegue uhum. trocar esse acalento. Então, é por isso que eu senti que eu deveria, né, montar esse grupo e eu falo que Fala sobre os grupos, então, já é uma oportunidade. A Mais, ela tem grupos de apoio, né, que ela exerce esse papel, né? Comenta com a gente, conta, explica para nós como que funcionam esses grupos. então, eu tenho um grupo de apoio no WhatsApp mesmo. Uhum, Lá a gente faz troca de experiência, de vivência e também tem o lado, né? Às vezes uma mãe, nossa, estou precisando de alguma suplementação, alguma coisa, a uhum, gente também tem esse uhum, cuidado uma com as outras. E é para isso, é para quando a gente não se sentir forte o suficiente naquele dia, a gente ter com quem conversar e nesse conversar é com uma pessoa que também sabe o que é isso. uhum. Porque eu falo, É outro nível de empatia, né? sim, totalmente, porque eu falo, tá tudo bem hoje, a gente não Uhum, conseguir dar o nosso 100%. uhum, Tem dia, eu falo muito isso pra ela, falo, gente, tem dia que nossos filhos vão entrar em crise, a gente vai sentar do lado e chorar junto. E tá tudo bem chorar junto, só não pode virar rotina, né? Eu falo, não pode ser todo dia você sentar e chorar junto uhum, com ele. Mas um dia ou outro, soltar o que tá doendo, soltar o que tá pesando, tá tudo bem. E às vezes tem mãe que tem essa dificuldade de chorar junto com o filho. Então eu falo pra elas, não consegue? Me chama. Pode chorar junto comigo. uhum, Então, assim, claro que eu tenho a vida um pouquinho conturbada, né? Porque tem a minha filha, mas eu também tenho o meu consultório, eu também sou dentista, eu também tenho os meus pacientes uhum, que têm as deficiências deles, né? uhum, Então, eu me divido ali dentro de tudo, mas eu falo, gente, pode contar comigo que eu vou arrumar um tempinho, porque eu falo que é muito. Chega a ser até um pouquinho engraçadinho, porque é muito engraçado sempre quando precisam, acontece algo que eu consigo ter ali um período. uhum, Então eu falo que, mas que é muito importante isso, a gente entender que tá tudo bem não estar bem hoje, uhum. tá tudo bem se olhar no espelho e não gostar do que vê, só que isso não pode virar rotina, não pode. A gente tem que, hoje eu olhei no espelho, eu não fiquei feliz com o que eu vi, tá, mas amanhã não pode repetir isso. Uhum, Eu não posso acordar todos os dias exausta. Eu não posso acordar todos os dias achando que eu não dou conta. Porque isso começa a pesar e vai gerando cada vez mais desconforto, mais tristeza, porque eu falo que ser mãe já é aquela coisinha, né, do que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? uhum, Porque tudo é culpa da mãe. uhum. Já na maternidade típica já é assim, na nossa, então isso duplica. Duplica, claro, né? Então eu falo que tá tudo bem não estar bem um dia, Uhum, mas não deixa isso virar rotina, não uhum, deixa isso fazer com que você não consiga enxergar os detalhes da sua maternidade, não deixa às vezes a sua preocupação, porque sim, nós somos às vezes um pouquinho a gente às vezes acaba sendo aquelas super protetoras, né? E eu acho que é compreensível isso, uhum, só que não vamos deixar essas coisinhas é, abafar o quanto é maravilhoso, uhum, o quanto é incrível
pequenas evoluções, esses Uhum. pequenos detalhes. Uhum. Então, eu acho que isso que é o mais importante. E eu acho que é por isso que é muito importante ter uma rede de apoio na qual a gente pode falar sem filtro, Uhum. que a pessoa não vai te julgar, né? Ela não vai. E também, às vezes, nem é só questão de julgar, né? Às vezes a gente fala, as pessoas ficam com aquela, nossa, que dó. Fica, a gente não quer ninguém que Uhum. tenha dó da gente. A gente Uhum. não precisa dar pena de ninguém. Uhum. A gente só quer ser ouvida, Uhum. entendida e acolhida. Uhum. A gente não precisa que ninguém fale, nossa, que dó, né? Ai, que dó da Maísa, que dó da Maísa. Imagina. E quando a gente luta por ações práticas, né? Sim, Porque também ficar tendo dó e pena não ajuda em nada. de jeito nenhum. Vai me olhar com aquele olhinho Ai, do que gato dó! de bota. Ai, que dó, que gracinha, né? Mas tá, e aí o que que você pode fazer na Sim, prática não. pela situação, né? E é sobre isso, é Uhum. sobre poder falar com quem fala assim, não, peraí, eu passei por isso e eu vi isso, ou, nossa, olha, eu não vivenciei isso, mas eu acho que pode ser assim, assim. Uhum. Então eu falo que por isso que é extremamente importante a troca de experiência com as mães atípicas. Então eu falo, mães, se Uhum. unam, porque é extremamente importante isso. Uhum. E é isso que traz essa força para a gente todos os dias de conseguir ir passando por cada situação, por cada fragilidade, né? Uhum. É isso. E vamos falar da parte das dificuldades externas agora, né? A gente na nossa comunidade, graças a Deus, tá indo por esse caminho, né? De grupos, de apoio, da gente conhecer pessoas incríveis nesse meio, como você disse, que passam pela nossa vida. Mas e os de fora? E os desafios fora? Quais os desafios que você enfrentou? Olha, eu confesso que os meus desafios foram bem pequenos. Uhum. Eu quase não tive esse tipo de situação. Uhum. Porém, assim, acho que o maior desafio foi, né, o próprio pai da minha filha. No início, ele, quando a gente descobriu, ele desabou. Uhum. Para ele entender que a nossa filha teria alguma alteração, foi assim muito difícil de aceitar. Tanto que ele optou por não falar para ninguém, nem da família dele, Uhum. né? E eu, sim, respeitei e falei para ele: se você não quer falar para sua, eu quero falar para minha, Uhum. né? Eu sempre tive uma convivência muito boa com a minha família e eu sabia que eu precisava de alguém para me amparar. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi isso, né? O pai dela entender e, e conseguir falar depois que ela nasceu. Eu consigo pegar ela no colo? Não, ele tinha medo de pegar, ele tinha medo de dar mamadeira, ele tinha medo de tudo, porque ele achava que ela era assim, uma loucinha que qualquer coisa quebraria. É, teve períodos de falar que não queria sair, né? Porque, mas aí você só fica perguntando, né? Tive já situações, né? Nossa, mas ela é tão bonitinha, nem precisa falar que ela tem probleminha. Uhum. E tanto que eu falo, gente, é por ela ser bonitinha assim que eu tenho tanto orgulho de falar tudo que ela já passou e continua bonitinha assim. Uhum. Então, eu acho que o meu maior desafio foi esse, né? Hoje, ele tem uma convivência saudável com a filha, mas a gente precisou se separar. Uhum. Ele precisou passar por situações intensas para ele conseguir enxergar o quanto era maravilhoso ser pai da Maria Júlia, Uhum. o quanto poderia ser assim, não só a parte de dificuldades e desafios, mas que tem o lado bom também disso. Então ele demorou a entender isso, né? E eu acho que foi mais nesse sentido, porque eu realmente sempre fui muito bem acolhida, né? Tanto no meio familiar meu, tanto quanto no meio profissional, né? Na parte terapêutica dela, né? Agora entramos na parte escolar também. Eu tive uma
um amparo muito bacana, tanto que hoje ela também ama ir na escola, tá sendo um caos as férias. Ela entender que a mamãe tá indo trabalhar, mas a mamãe não tá indo levá-la pra escola. Então, assim, eu acho que no meu caso, eu tive poucos desafios nesse sentido. E é incrível que a próxima pergunta é sobre a escola. Como que tem sido essa experiência dela? Como que é a rotina dela? Escolar, de instituições também, de terapias? Como que funciona? Então, ela mantém, né, as terapias no período da manhã e a parte escolar no período da tarde. Para nós foi extremamente difícil porque minha filha sempre ficou com a minha mãe, né? Então, no período que eu trabalhava, como eu sou autônoma, né? Os 2 primeiros anos dela, eu deixei de atender, meu consultório continua ativo, né? Com a minha equipe, mas eu deixei de atender para ficar com ela. Então, ela ficava comigo e com a minha mãe. Depois eu voltei a trabalhar, ela voltou a ficar só com a minha mãe. Então, esse ano foi o Desapego. tanto que pra minha mãe foi um caos, onde minha mãe desencadeou. Eu falei que minha mãe deu mais trabalho que minha filha, tá, gente? Por incrível que pareça, eu falo, mãe, a história é maravilhosa, ela é incrível. Minha mãe, assim, é uma das peças primordiais, né, no cuidado da minha filha. E ela me deu bastante trabalho, porque minha mãe, ela tem, né, um pouquinho de problema com depressão. E aí, claro, que desencadeou muito, porque na cabeça da minha mãe, não era para levar minha filha para escola, tá? Não, de jeito nenhum, mas como que ela vai pra escola? Ela é muito pequenininha, ela não fala, ela não anda, como que ela vai se virar lá? E eu falava, mãe, ela precisa. Então, assim, minha filha nunca teve esse contato. E quando a gente teve a oportunidade, né, de inserir ela, né, na escola especializada, que é lá na APAE de Franca, para mim foi a realização, porque quando eu me dei conta que eu precisava colocá-la na escola, eu entrei em pânico, né, porque eu falei, que escola que eu coloco ela? Que professor auxiliar que eu vou colocar para ela? E isso gera, né, uma ansiedade na gente, né? Porque eu falo que por mais que a gente fala da inclusão com tanto carinho, com tanto fervor, infelizmente, esse é meu ponto de vista, meu olhar, eu acredito que as nossas escolas ainda não estão preparadas para alguns tipos de deficiência. Infelizmente. Eu acho que a gente tem muito que evoluir nisso, e então é por isso que eu acho que é extremamente importante manter as escolas especializadas, porque eu acho que, assim, infelizmente o Brasil não tem condição de tirar as escolas especializadas e enfiar uma inclusão. Não tem como, porque não dá pra gente, como mãe, pensar, a minha filha vai estar numa sala de, vamos por 30 alunos, que eu acho que é pouco, né, em algumas escolas. Eu tenho certeza que enquanto o professor vai estar lá na frente falando para todas aquelas crianças que estão entendendo tudo que ele está falando, a minha filha vai ficar lá no cantinho com o professor auxiliar dela, fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o conteúdo. Então eu acredito que às vezes também não é o melhor para ela. Né? E é isso que eu acho. Isso para mim não é inclusão. Não é inclusão. Inclusão eu sinto que a inclusão é o que a minha filha vive agora. É estar num ambiente onde o professor é voltado para isso, com uma atividade voltada para o tipo dela, com crianças que têm mais ou menos a mesma situação dela. E que sabe o que está fazendo, né? Ele tem ali uma especialização. Preparo profissional. E eu acho que, mas eu acho, inclusão, o que é inclusão? É você levar para passear, ter ambientes onde a gente pode interagir, né, as crianças. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que a escolaridade ainda, para mim, é um tabu muito grande. Falar que, nossa, igual eu tô vendo algumas coisas falarem, né, sobre
não ter mais as APAE, Uhum. eu acho um absurdo, gente, um É absurdo. um crime isso. Exatamente, porque é muito grande, eu tô falando de Franca, né, porque eu conheço lá, né, Uhum. é um número muito grande de crianças, jovens e adultos que vivenciam aquilo ali. Uhum. E que, assim, gente, infelizmente, eles não vão se desenvolver numa escola comum, de jeito nenhum. Então, eu acho, assim, que o Brasil precisa evoluir muito ainda, muito mesmo, para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de inclusão, né? Isso. Então, eu acho que poderia até pensar em inclusão, assim, colocar uma sala especializada dentro das escolas comuns e interagir na hora ali da refeição. E dar uma abertura para a própria PAI entrar na Isso, escola, né? Eu acho que seria o mundo ideal, né? Nossa, Se a PAI tivesse acesso ali e a escola comum e eles trabalhassem juntos, sim. aí sim. Nossa, porque eu falo. Eles têm o conhecimento, Exato, né? porque o profissionalismo deles é voltado para isso. Uhum. E eu falo, por mais que os professores eles se esforcem para ter isso, eles não têm aquele conteúdo todo, aquela base que o MAPAI tem. E eu acho que sim, teria que. Acho que a partir do momento que entendesse que a coisa não é acabar com um, é unir. Eu acho que se eles entendessem que essa união traria muito mais benefícios, eu acho que seria esse o caminho ideal. E lembrando também que depende muito da deficiência, né? Como você disse, algumas deficiências não vão se beneficiar da escola comum. Não. Então, alguns casos pode ser que a escola comum seja o melhor caminho. Mas assim, eu vejo como uma conversa tão profunda e tão complexa, e as pessoas querem sempre levar para o sim e para o não. Fecha ou não fecha? Só a escola comum ou só a PAI? Segrega, não sei o quê, então fica tão superficial, né? Porque dá muito trabalho conversar sobre o complexo, né? Com certeza. Eu acho que se aprofundar nisso dá muito trabalho mesmo. Porque eu acho que realmente precisaria dessa individualização, né? E eu acho que tudo quando a gente fala de individualizar gera transtorno. Porque dá trabalho. Exatamente. O pessoal prefere uma coisa padronizada, que é mais fácil, né? Mas essa conversa precisa existir, né? A gente está vendo movimentos aí de serem contrários a essa ação que está acontecendo de inconstitucionalidade contra as APAES, que é um absurdo, né? Mas a gente está vendo, assim, esse mundo atípico também se movimentando bastante, né? Acho que o que a gente puder fazer da nossa parte para apoiar as APAES, para entender o que está acontecendo, tomar uma posição, né? Sim. Entrar até no mundo que às vezes eu particularmente tenho uma resistência, que é o mundo da política, mas às vezes é nesse meio, às vezes não, com certeza, é nesse meio que a gente vai encontrar ali o campo para lutar, né? Sim. E para impedir, por exemplo, que um absurdo desse aconteça. Então, se vocês puderem entrar em contato com o seu deputado, né? Com as pessoas que estão lá, deputados federais, até os estaduais, para fazer os contatos, eu acho que é válido nesse momento. Muito válido. Eu acho que nesse momento a união é extremamente importante e é claro que a gente conseguir chegar em quem realmente tem esse poder mais elevado dentro da política, isso eu acho que é extremamente importante isso, porque infelizmente, né, ou felizmente, a gente depende exclusivamente de políticas, né? E eu acho que nesse momento é isso mesmo, é tentar quem tem esse contato e o mais rápido possível usar desse contato. Lembrar, né, de quem você votou e colocar essa pessoa para agir, em ação, né? Ali. Em ação, para votação, explica o que está acontecendo, manda um e-mail, né? Entra em contato, certo? E nessa parte pública, né? Eu queria que você falasse um pouco de políticas públicas, do apoio público, social. Como é que seria o ideal nesse caso? Olha, como a gente acabou de conversar, é essencial também que o público entre em ação, né? Eu acho que, assim, ainda acredito que é muito pouco a política, né, pública. Tem muita... tem pessoas poucas pessoas que tentam fazer muito, mas acaba que sozinho é complicado. É complicado. E eu acho que
Eu acho que isso é necessário, realmente nós pôr em ação a nossa voz. Sim, e o eu nosso voto também, né? Exato. E eu falo que isso começa, gente, no pequenininho. Então, peraí, qual que é o primeiro que eu tenho que me aproximar e falar, peraí, não é assim, tem que mudar? É o vereador. Então, peraí, qual foi o seu vereador? Você é uma mãe atípica? Em qual vereador você votou e trazia um apoio para você? Então vai lá cobrar, gente. Porque no nosso caso de mãe atípica, a política, ela para de ter um papel assim muito teórico, começa a ter um papel mais prático, né? Eu preciso votar em alguém que entenda das minhas pautas e lute pelas minhas pautas. Depois dessa votação, eu preciso colar nessa pessoa para que ela haja. Porque a gente tem que usar eles como nossa voz. Porque no Brasil a gente nunca teve esse costume, né? Você vota, você esquece e a vida toca por si. E no nosso caso, é um caso que não tem saída, né? Não. A gente precisa muito usar desses políticos que a gente votou para ser a nossa voz lá dentro. Então eu falo, começa pelo seu vereador, vai depois pro seu prefeito, e isso vai subindo de escala, tá? Então usa do seu vereador para chegar às vezes no deputado. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa ter voz. A gente não pode ficar lá. A gente não pode, infelizmente, nós não temos esse luxo de sentar na cadeirinha e esperar acontecer. Ou ficar muito na ideologia também, né? Não, eu falo que as mães atípicas, elas são ação, gente. É ação. Vai, só vai. E assim, às vezes a gente tem que calçar a cara. Você é muito tímida? Que nem meu caso, eu sou muito tímida, mas não, peraí, a minha timidez vai ficar um pouquinho de lado, porque agora eu preciso falar pela minha filha. Isso. E é sobre isso, é você pôr em ação. Infelizmente, a gente não tem esse luxo de falar, vou esperar que alguém vai lá e faz por mim. Não, gente. Tem que ficar em cima, né? Sim, todos. E assim, é o trabalho de formiguinha. Uma aqui, quando vê, a gente está, né, num montante grande. Mas precisamos ter coragem. A gente precisa se encorajar mais para pôr em ação, porque é pelos nossos filhos, é por esse futuro, porque independente da limitação dos nossos filhos, eles terão futuro, independente de o que eles vão conseguir ser, eles vão ser algo ou alguém que vai ter uma importância. Então a gente precisa, com urgência, ter essa ação. Nós não podemos mais ficar parados esperando acontecer. E dentro disso aí, você foi uma pessoa que sentiu essa necessidade de pôr esse chamado para fora, né? Então você tem os grupos de apoio e você também faz palestras, né? Sim. E como é que tem sido as palestras? Olha, eu falo que foi uma devolutiva muito bacana as palestras, porque a gente chega achando que vai só falar, né? E que tá tudo certo, e às vezes a gente fala assim, ai, será que um vai ter entendido? Será que eu vou ter conseguido tocar em alguém, né? E eu tô tendo uma devolutiva muito bacana de muitas mães, muitos profissionais, voltando falando, nossa, ninguém mostrou pra gente que existia esse olhar. Nossa, ninguém nunca falou sobre isso pra gente, que tem todo esse cuidado. Eu falo muito sobre os profissionais, então eu tive uma devolutiva muito bacana dos profissionais, até porque eu sou uma profissional que trabalha com pessoas com deficiência. E às vezes a gente leva os nossos filhos num profissional e um dia esse profissional parece que não vê com aquela terapia que a gente esperava, né? E a gente fala, nossa, Deus, sai da casa para ver, é só isso. Sabe, a gente precisa entender que esse profissional também tem família, também passa por problemas, também passa por dificuldades, e às vezes aquele profissional estava no 10%, tá? E às vezes aquele 10% dele, para nós, nosso olhar, falando, nossa, foi nada, mas para o nosso filho que está lá com ele, que está vivenciando aquele pouquinho,
foi ótimo. Uhum. Então, a gente precisa também ter esse olhar para quem cuida dos nossos filhos, né? Eu acho que a gente precisa ter esse carinho com quem cuida dos nossos filhos, porque não é só, ai, ele tem a obrigação de fazer bem feito. Não, ele também é um ser humano, Uhum. né? Ele também tem momentos de falha. É claro, né, gente? A gente não vai levar os nossos filhos uma pessoa que tá desse jeito todos os dias. É a Uhum. mesma coisa da Uhum. gente. A gente não pode estar 10% todos os dias. Então a gente também não pode levar os nossos filhos em quem entrega só o mais ou menos, né? Uhum. Não é sobre isso. É entender que às vezes Uhum. esse profissional também não vai estar bem. Uhum. E a gente precisa ter um pouquinho dessa compreensão. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa compreensão, nossos filhos se desenvolvem melhor. Porque aí não gera aquela carga de tipo, de você ficar, às vezes, nervoso, estressado, porque não foi a terapia que você queria que Uhum. fosse pro seu filho, Uhum. É né? verdade. E às vezes não é sobre a terapia que a gente quer, Uhum. é sobre a terapia que o nosso filho tá precisando naquela hora. É a conexão que o nosso filho fez com o profissional. Uhum. E então eu falo muito sobre isso, sobre o profissional, porque eu sou uma dentista que trabalha com crianças com deficiência e às vezes eu falo para as mães, vai ser a consulta para conhecer. Vou fazer anamnese, a gente vai se conhecer. A mãe fala assim, mas você não vai fazer nada nele? Falo, Eu vou conhecê-lo. hoje eu vou criar um vínculo com ele. Uhum. E Para os nossos filhos, o vínculo é tudo, né? nossa, com certeza. Eu falo que a minha maior realização profissional, gente, foi um menino, né, nível 3, suporte não verbal, com uma dificuldade imensa de toque. E eu falo que a minha maior realização foi quando eu finalizei o tratamento, ele me deu um beijo. Meu Deus. A mãe falou assim, ele nunca beijou nem eu. Então eu falo que aquilo pra mim que falei, gente, eu tô no lugar certo. Uhum. Então eu falo que Deus me preparou até nisso, porque eu fui primeiro uma profissional Uhum. de pessoas com deficiência para depois ser uma mãe atípica. Então eu falo que é sobre isso, é entender que às vezes o profissional também tem falhas, Uhum. mas não pode ser falhas que prejudiquem seu filho, Uhum. né? É sobre também, né, colocar as coisas na balança. E se alguém quiser contatar você para contratar uma palestra, ou mesmo participar dos grupos de apoio, onde pode te encontrar? Acho que o mais fácil está sendo o Instagram, Instagram. né? Que é Uhum. Maísa Cunha. Uhum. Lá eu acho que é mais fácil porque o pessoal manda às vezes os nomes, Uhum. manda os telefones. Uhum. Eu costumo, quando elas mandam os telefones, eu chamo no particular, eu converso com elas primeiro, entendo primeiro qual é o maior drama que ela tá passando ali no momento. Uhum. A gente tem essa interação, depois eu incluo ela no grupo. Uhum. Mas eu sempre faço ali uma conversação, primeiro particular, né, para depois incluir nos grupos. E para palestra a mesma coisa, pode me chamar, a gente programa dentro das datas de disponibilidade. A gente vai deixar também o arroba dela, né, no Instagram, aí vocês podem entrar em contato. E para finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar como mensagem final? Olha, eu acho que a minha mensagem final vai ser meio repetitiva, que é gratidão, né? Eu sou muito grata e eu acho que é sobre isso, é sobre ser grato pelo que a gente vivencia, mas a gratidão não pode vir com comodismo, tá? A gente precisa ser grato e precisa estar sempre em ação. Não podemos esperar que o outro faça por nós, nem pelos nossos filhos. Então a gente tem que ser grato pelos transtornos passados, mas não precisa ser estacionado nem ficar, né, ali esperando que alguém resolva para nós os nossos problemas. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre ser grato, mas estar sempre em constância ali, em movimentação e fazendo sempre o que for ali de melhor, dar o seu melhor, né? Porque eu acho que quando a gente consegue dar o nosso melhor, isso gera um conforto maior pra gente, né? Porque por mais que às vezes o nosso melhor tá pouquinho, mas a gente sabe que aquilo foi o máximo nosso. E eu acho que o máximo gera um pouco de conforto. Quando a gente fica na dúvida se podia ter feito mais, isso gera culpa. Então eu falo que
gente, dá o máximo de vocês. Mesmo que às vezes o máximo seja bem pouquinho. Eu te agradeço demais. Eu que sou Sua generosidade, disponibilidade dela de vir até aqui em Ribeirão para falar tudo isso, passar essa mensagem. E pode ter certeza que a sua presença, as suas ações, elas estão chegando nas pessoas de uma forma que eu nem sei se você tem noção, mas eu acho que ser uma ferramenta disso é uma honra grande. Saber que a sua vida tem um valor para você, para sua filha, para sua família e para pessoas que acho que você nem imaginava, né? Você traz esse acalento, essa esperança, esse abraço nas palavras, viu? É muito emocionante. Eu te agradeço muito. Eu fico muito grata, né, por poder expor, né, tudo isso. E eu me sinto extremamente honrada de estar aqui. Foi um prazer enorme conhecer você pessoalmente.